Bonjour mes frères et sœurs, bonjour mes amis. Bom dia, meus irmãos e irmãs e meus amigos. E eu começo, eu acho que acordei cedo demais, falando em francês como deveria falar em português. A nossa meditação nesse dia 7 de outubro é baseada em Romanos 14, 8 a 12. Eu gostaria de ler, no momento, o verso 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo, então, continua sua exortação a uma igreja que agora é dividida por causa de discussões relacionadas à comida e à observação de festas e de dias santos. Como uma coisa tão pequena pode causar tanto desgaste, tanto problema numa igreja, não é? O fato de pessoas pensarem que a espiritualidade delas está relacionada com aquilo que elas comem. Hoje em dia, num país como, por exemplo, o Brasil, e mesmo aqui na França, os países, de modo geral, hoje são muito cosmopolitas, né? E você vai encontrar tudo isso na igreja, aqui na França, aqui na Europa, de modo geral, principalmente nas cidades grandes, as igrejas são muito heterócritas, né? Há muita gente de de todos os países, inclusive, né? Mesmo numa igreja tão pequena como a nossa, numa cidade não muito grande, numa região onde não há muita população, nós já contamos 26 nacionalidades diferentes e umas 20 línguas diferentes. Então, os problemas aparecem porque as pessoas são diferentes, porque nós temos histórias diferentes e formas de viver diferentes. Mas Paulo vai nos dizer 4 coisas importantes nesse capítulo 14 até esse verso 12, que vão nos ajudar a viver em harmonia com o nosso irmão. A primeira coisa que ele diz é que Cristo nos aceitou. Cristo me aceitou e Cristo aceitou meu irmão e minha irmã. E como a gente está numa meditação sobre a graça, então falemos de graça, porque se Deus me aceitou, não foi porque eu era moreno, bonito, perfeito, inteligente, feio, ou gordo, magro. Não, Jesus me aceitou porque ele é cheio de graça e de amor. Eu, quando olho para o outro, eu o julgo segundo aquilo que eu tenho em mim mesmo, não é? Nosso julgamento não é baseado na pessoa, ela mesma, como ela é, mas é baseado naquilo que eu tenho, aquilo que eu sou. Você julga alguém baseado na sua própria vida, na sua própria história, mesmo que você não perceba, não saiba que é por isso que você está julgando. Porque geralmente quando você julga, você não conhece a pessoa. Você, por exemplo, esquece que Cristo já aceitou aquela pessoa, que Deus ama aquela pessoa. Mas você está julgando segundo a sua forma de ver o mundo. É o que acontecia nessa igreja de Roma. As pessoas que comiam porco julgavam aquelas que não comiam, ou não desprezavam aquelas que não comiam e que as julgavam também. As que não comiam porco achavam que as que comiam não eram crentes. Então, se eu acho que você não é crente porque você come porco, é porque na minha mente comer porco é uma coisa ruim. E eu esqueci que Jesus disse que o que eu como vai para o meu estômago e depois vai para o banheiro. E não entra no meu coração. O que contamina o meu coração não é o que eu como, é o que sai do meu coração. Ou seja, é o que eu já tenho no meu coração e que é impuro. E Jesus veio, inclusive, para purificar esse coração. Então, o Senhor está dizendo que Ele me aceitou, Ele te aceitou, então eu tenho que te aceitar também. É a primeira coisa que ele diz nesse capítulo 14. A segunda coisa que ele disse, inclusive, já que a gente meditou ontem, é que o Senhor morreu e ressuscitou para ser... Jesus morreu e ressuscitou para ser Senhor de cada um de nós. Jesus é o Senhor da sua vida. Jesus é o Senhor da minha vida. Se Jesus é o seu Senhor, eu tenho que te aceitar também. Porque o Senhor morreu por você.
De novo, estamos falando de graça. Você já pensou que Jesus deu a sua vida exclusivamente para você, por você, para te abençoar, para te salvar, para matar o pecado que te incomoda, esse Covid miserável e abominável que saiu dos quintos do inferno? O Senhor ressuscitou para destruir o poder da morte, do pecado, do inferno, do diabo na sua vida. Então, uma vez que você entendeu isso, você entende que Cristo fez a mesma coisa pelo outro. A terceira coisa que ele diz aqui, depois de ter falado da aceitação e da morte e da ressurreição de Jesus pelo outro, é que nós somos irmãos e irmãs. Verso 10. Mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu, também, porque desprezas teu irmão, tua irmã? Pois todos havemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Nós somos uma família. Não fui eu quem decidi isso. A família de Deus, diz Paulo, tira o seu nome do próprio pai, porque no grego, pai é pater e família é pátria. Pátria vem de pater. A família vem diretamente do pai, ou seja, o pai é aquele que inventou, que criou, que estabeleceu, que formou, que decidiu que nós seremos uma família. Então, se Deus, assim, na sua graça, inclusive, decidiu que seremos uma família, quem sou eu para dizer o contrário? Do começo ao fim, Deus te aceita, Deus envia seu filho para morrer e ressuscitar por você, e ele te considera como seu filho, sua filha. A quarta coisa aqui, é a mais dura, né, na verdade, é quando ele fala que a gente vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Porque está escrito, no verso 11 ele diz isso, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Isso vem de Isaías 45, foi nossa meditação de domingo. Percebe uma coisa importante? A gente não tem o direito de julgar. Não julgar no sentido de haver um espírito crítico, porque no capítulo 15 ele está dizendo que precisamos ter esse espírito crítico para julgar as profecias. Ou seja, para entender o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Aqui, julgar é condenar. Nós não temos o direito de condenar o outro, nem em palavras, nem no Facebook, não, nem na igreja, nem em lugar nenhum. Por quê? Porque cada um de nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Seremos julgados por Cristo um dia. Então nós não temos o direito de julgar o outro. Só Deus pode julgar no sentido de condenar. E vamos comparecer diante desse tribunal. Quando somos filhos de Deus, não temos medo de comparecer diante do tribunal, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus ele mesmo não é contra nós, porque ele é por nós. Agora, se alguém não pertence a Cristo, não está em Cristo, ele será condenado. Então, hoje é o dia de dar uma volta e caminhar com Cristo. Receber vida eterna, receber essa aceitação, esse senhorio de Cristo e viver com Ele. Uma vida nova. E assim você não vai nem ficar olhando assim com cara mal encarado para o seu irmão, nem vai julgá-lo, mas muito pelo contrário, você vai amá-lo de todo o seu coração. E que tal hoje você aproveitar esse dia ensolarado, nublado, chuvoso, nevando, para orar pelo seu inimigo e abençoar o seu inimigo? E que Deus te abençoe.